E ele falava sobre questões sensíveis, de fato, esteve aqui no Brasil em 2013, muito preocupado com a questão da Amazônia, que a Amazônia precisava ser preservada. Inclusive, nós estamos prestes a receber a COP30, que provavelmente muitas das propostas serão baseadas com essa preocupação do Papa Francisco, mas a efetividade também nas ações, elas são muito poucas, e o Papa sempre cobrou isso, para que as ações entre os chefes de estados tivessem mais efetividade, né, Beraldo? Pois é, David. A gente tem que fazer uma análise que seja, né, condizente com aquilo que vivemos durante o pontificado de Francisco. E as suas posições, elas são posições, ou eram posições que realmente despertavam essas críticas, porque ultrapassavam os limites da igreja e interferiam diretamente na questão política. Quando você faz isso, você dá a oportunidade também de ser criticado na seara política. Então, por exemplo, quando ele declara, né, voltando aqui ao ponto que o Mota trouxe, ele declara que um líder de um país deveria estar construindo pontes e não muros, se referindo ao muro de Donald Trump para conter a imigração, ele obviamente está fazendo uma declaração, né, uma colocação ali teórica, mas que ignora determinados elementos da vida real. E a vida real é que uma imigração desenfreada que aconteceu nos Estados Unidos trouxe um nível de perigo para a população norte-americana que não pode ser ignorado por um líder. O líder do país tem o direito de ordenar, de conter e ordenar o processo imigratório, sobretudo de uma nação como os Estados Unidos. Vários imigrantes ilegais entraram no país para cometer crimes. Pessoas foram assassinadas, perderam a sua vida, o bem mais sublime, né, a bênção mais sublime recebida, que é a vida, foram vidas de inocentes perdidas por ação de imigrantes ilegais. E isso, obviamente, exige uma resposta das autoridades. E o presidente dos Estados Unidos tem o direito de propor as soluções que ele acha que são mais adequadas para o seu momento, não é? Então, assim, tudo isso vai levando a discussão em relação ao Papa Francisco para um ambiente mais amplo do que apenas a sua posição como Papa, né? Mesmo a articulação em relação aos processos de paz, né? A gente precisa reconhecer, o mundo não é um lugar pacífico. Falar em paz mundial é um discurso importante, necessário, é importante que as pessoas de bem trabalhem sempre por isso, mas é utópico, porque o mundo nunca esteve nesse ambiente de paz completa. Então, o mundo vive constantemente conflitos, e o Papa tem, em diversas situações ao longo da história, um papel fundamental para articular o entendimento que cesse determinadas guerras. E é importante que continue exercendo isso, tendo em vista a autoridade moral que ele representa, não é? Então, a sua manifestação, a manifestação do Papa Francisco em relação à resposta que Israel deu na faixa de Gaza, também me parece extrapolar esse aspecto mais importante a ser desempenhado pela figura do Papa, porque ficar apontando o dedo apenas a Israel, dizendo que Israel é genocida, não me parece ajudar a resolver um problema que existe em razão da chacina de mais de 1.000 israelenses que estavam vivendo as suas vidas em Israel, né? Mas a resposta foi excessiva, não foi? Isso aí, as leis dos homens vai avaliar e depois cada um consigo mesmo terá que responder a Deus no momento oportuno. Então, eu acredito que, na minha leitura, para o fortalecimento da Igreja,
a gente, olhando para o futuro, acho que haveria um benefício importante de uma visão um pouco mais concentrada nos desafios da própria igreja e menos exposta a essas considerações de ordem política.